a gente vai abrir. Opa, obrigada, Fê. Também a gente vai abrir depois uns minutinhos, né, para quem tiver dúvidas e tudo mais. Beleza? Então, estão aqui comigo também, né, os representantes aqui do time de admissões, aqui da Lala, a Fernanda, o João Pedro e a Ateneia. Então, um oi aí para todos vocês e sejam muito bem-vindos. E vamos começar porque temos bastante coisa aqui para falar. Certo? Uhum. Bom, gente. Então, o tema de hoje, vamos falar hoje sobre a ajuda financeira, a captação de recursos e também contar um pouco sobre o que vem depois, o que acontece depois dos acampamentos. Vamos falar um pouco é, do que é fazer parte da comunidade Lala depois dos acampamentos. E, bom, acho que para deixar mais, enfim, organizado, né, vamos começar falando da ajuda financeira e das nossas bolsas. Vamos falar também da nossa iniciativa de arrecadação de fundos, de captação de recursos. Vamos também falar sobre pagamentos e também vamos falar depois sobre comunidades e tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham depois. E aí, gente, então começando aqui pela parte da ajuda financeira das bolsas, né? Então, ontem a gente teve a oportunidade de explicar para vocês o que são os acampamentos, o que acontece em cada um dos acampamentos, as modalidades, quais são as atividades que compõem os acampamentos, o que é esperado, né? E também falamos todos esses acampamentos, né, ele tem um investimento inicial aí que pode ser para o virtual de US$ 500 e para o presencial de US$ 1.500, né? Mas a gente tem aqui um um programa, né, uma avaliação de bolsas, né, que a gente consegue conceder para todos vocês, né, para quem preenche o formulário de informação socioeconômica. Então, você que está inscrito no processo, se você terminou o formulário de aplicação, não deixe de também preencher o formulário de informação socioeconômica, né, que através desse formulário é que a Lala consegue fazer a avaliação das informações e oferecer um percentual de bolsas, né? Então, hoje a gente não consegue oferecer 100% de bolsa, né? Mas a maioria dos nossos candidatos, dos jovens, né, que participam da aula, conseguem receber bolsas de até 90% de desconto. Então, é muito bom. E a proposta também, né, do porquê que a gente também não oferece 100% de bolsa, né, a proposta é que cada um contribua o quanto pode, né, o quanto que pode para participar dos acampamentos e ter também acesso a todos os programas que a Lala oferece, né, de modo vitalício, né, oferece aí para que vocês possam participar a vida toda, né. E se ainda, assim, com esses descontos, com as bolsas da Lala, vocês não conseguirem atingir o valor, né, tudo mais, a gente também tem uma iniciativa de arrecadação de fundos aqui que é totalmente conduzida por nós, que vai ajudar vocês a arrecadarem recursos para que vocês consigam custear esse investimento para a entrada na comunidade da Lala, né? Nesse sentido também é muito importante a gente reforçar e destacar que a gente não recomenda nenhuma tomada de empréstimo ou algo do tipo, tá? Então, acho que isso é uma informação assim, bem importante para deixar claro para vocês. E vamos lá, né? Falar um pouco aqui sobre a arrecadação de fundos, como que funciona essa iniciativa aqui dentro da Lala. Então, essa iniciativa de arrecadação de fundos, ela, ela acontece depois que vocês recebem ali depois que vocês passam pelo processo de admissões, recebem a carta de aceitação, e vocês também são convidados a participar dessa iniciativa, onde a gente oferece
treinamentos sobre arrecadação de fundos, arrecadação de recursos e também te coloca em conexão com um coach de arrecadação de fundos que vai te ajudar aí a estruturar suas ações para vocês conseguirem, enfim, arrecadar esses recursos, né? É, como que faz para participar dessa iniciativa? Então, hoje, para participar dessa iniciativa, você tem que ter já recebido uma bolsa da Lala. Então, precisa, né, realmente colocar ali, né, precisa de apoio financeiro para participar. Precisa ter motivação e comprometimento para participar dessa iniciativa e também confirmar sua participação, se inscrevendo no formulário de confirmação, tá? Eu sei que eu estou passando esses passos aqui, mas todos esses passos vocês vão realizar depois que vocês concluírem todo o processo de admissões, também na carta de aceitação e tudo mais. E, bom, por que, né? Qual que é a importância de vocês participarem dessa iniciativa, né? Por que participar? Essa iniciativa de arrecadação de fundos é uma oportunidade de vocês experimentarem não só o processo de admissões em si, mas também essa iniciativa em específico é uma oportunidade de vocês experimentarem uma formação com a carinha da Lala, antes mesmo de vocês participarem dos acampamentos, tá? Então, ela acontece de forma totalmente gratuita. A gente consegue oferecer um acompanhamento emocional e comunitário, né? Enfim, a gente trabalha muito em redes, então a gente vai estar acompanhando vocês também de perto, assim como os coaches. É, Nessa iniciativa, vocês também têm essa oportunidade de já entenderem que tipo de suporte logístico que vocês precisam antes de participar dos acampamentos, principalmente pensando para os presenciais, né? Os acampamentos virtuais são feitos de modo remoto, mas os presenciais precisa realmente fazer o deslocamento para São Paulo, e essa iniciativa de arrecadação de fundos pode ajudar vocês, inclusive, a arrecadar fundos para cobrir os valores de passagem, ou transporte para vir para São Paulo, né? E uma outra coisa também que a gente gosta muito de destacar nessa iniciativa é que vocês aprendem competências e habilidades que vocês não vão utilizar somente para essa iniciativa em específico, mas vocês vão usar para a vida de vocês, né? Então, vocês vão aprender muitos conceitos como storytelling, como mobilizar recursos para seus projetos, quais são os métodos de arrecadação de fundos, e outras habilidades que vocês vão poder aplicar para outros projetos também que vocês queiram desenvolver ali ou tirar do papel. Tá? Então, passando aqui bem rápido. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandando aqui no chat. Tem bastante gente aqui do time também para ajudar a responder. E no final desse primeiro bloco, a gente também vai abrir aqui para perguntas, né? Porque eu sei que podem ter muitas dúvidas dessa parte aqui é, do, do apoio financeiro e da arrecadação de fundos, né? Bom, como que funciona os pagamentos? Como que faz para a gente receber os pagamentos, né? Então, uma vez que vocês passaram por todo o processo de admissões, agora a inscrição, a entrevista e a carta de aceitação, a última etapa é essa etapa do pagamento, né? Então, hoje a gente está recebendo aqui para brasileiros, né? A gente está recebendo pagamentos, a gente sempre envia um link de pagamento, né, uma plataforma, então a gente recebe esses pagamentos tanto por cartão de crédito e Pix também, tá? Então, esses são os principais meios de pagamento que a gente atua hoje. Os demais aqui são é, para, enfim, são para hispanohablantes, e o mais interessante também é que nessas modalidades de pagamento para brasileiros, a gente consegue parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então,
tudo isso assim, né? Se a gente for juntar, então, as bolsas que a gente já dá pela análise financeira, mas também os esforços da iniciativa de arrecadação de fundos, né? E também esse parcelamento, tudo isso para ajudar a viabilizar essa participação de vocês nos nossos acampamentos, né? E nas atividades da comunidade da Lala. E aí, gente, como que a gente está trabalhando em termos de prazos de pagamento, né? Até para vocês, aqui já até um spoiler, né, para vocês de quando que devem sair os resultados aí para vocês de todo esse processo, né? Então, neste momento, a gente ainda está na etapa de inscrições, lembrando que as inscrições vão até dia 1º de dezembro. Quem não fez, quem não terminou, termine o quanto antes, porque a gente também tem vagas limitadas para cada acampamento, né? E aí a gente, então, vai ter a próxima etapa de entrevistas, que deve acontecer entre janeiro e fevereiro, para que em março a gente envie a decisão enfim, e aí a gente começa os prazos de pagamento, né? Então, nessa temporada, a gente vai trabalhar com dois prazos de pagamento, o primeiro sendo o primeiro prazo de pagamento sendo ali em meados de abril, né? E o segundo prazo de pagamento logo no início de maio, até porque os acampamentos acontecem em junho, então a gente precisa deixar tudo organizadinho para receber vocês com todo o cuidado e carinho que vocês merecem, né? E aí é muito importante falar para vocês que a vaga ela é confirmada por ordem cronológica de pagamento, né? Então, até por isso a gente está trabalhando com dois prazos, né? E também, em caso de lotação, o pagamento concluído garante automaticamente a vaga de vocês na temporada seguinte, né? Então, vamos supor, nossa, acabei pagando no último prazo de pagamento, mas acabou não dando tempo de eu participar dos acampamentos que vão ser agora em julho de 2026. Não tem problema, tá? Se você concluir o seu pagamento, a sua entrada na comunidade da Laula já está garantida, né? Só que seu acampamento só vai acontecer lá em janeiro de 2027, mas a sua entrada já está garantida. Então, assim, a gente vai passar essas informações mais no detalhe, mais para frente também, né? Sempre, mas é para vocês terem uma ideia aí de quando que vão acontecer esses prazos de pagamento. É, e aí vocês podem também, inclusive, se organizando desde agora, né? Então, a gente tem, na temporada anterior, jovens que durante mesmo o processo de admissões já estavam iniciando suas próprias campanhas de arrecadação de recursos, por conta própria também. E aí, quando chegou nos prazos de pagamento, eles já tinham conseguido arrecadar o recurso necessário para conseguir concluir o pagamento. Tá? Então, eu acho que isso aqui é muito legal de já trazer para vocês, que é uma forma que pode ajudar vocês a se prepararem também, pensando, pensando nos pagamentos da próxima temporada. E aqui, a gente tem aqui. Ah, tá. E aqui também é uma outra coisa que a gente pede, né? Que o comprovante do pagamento. Então, nesse comprovante de pagamento, é muito importante, de novo, né, que esse comprovante seja enviado para a gente até a data limite do pagamento, é, que o pagamento, é importante que esse pagamento esteja no seu nome, e se por acaso estiver no nome de um responsável legal, que aí você nos comunique para que a gente possa localizar e confirmar a sua vaga, a sua participação nos acampamentos. Então, acho que aqui é mais um detalhe. E o que está incluído nos acampamentos presenciais, né? Então, aqui nos acampamentos presenciais, a gente lembrando, né, a gente tem duas modalidades, né? No modalidade do presencial, o que está previsto dentro desse valor de US$ 1.500 sem a bolsa de estudos, né?
lembrando que a gente pode dar até 90% de bolsa de estudos, está incluído nesse valor. Os custos com alimentação, hospedagem, materiais do programa, seguros, transporte terrestre da cidade do acampamento, desde da onde vocês chegarem, seja aeroporto ou rodoviária, aqui na cidade de São Paulo. Então, está incluso esse transporte da rodoviária ou dos aeroportos da cidade de São Paulo até o local do acampamento, né? Que a gente realmente não cobre, né? Não está previsto nesse valor do acampamento presencial. São outras despesas, como passagens aéreas ou passagens de ônibus, né, entre estados e outras cidades, não estão inclusos e precisam ser considerados também na sua arrecadação de fundos, tá? E também, gente, para deixar bem claro também que o que acontece? Ah, Renate, o que acontece se eu não pagar a tempo, né? Deixando bem claro, assim, caso vocês enfim, por algum motivo não consigam concluir o pagamento, o não pagamento vai resultar no cancelamento da sua participação nos acampamentos dessa temporada, mas, mas não vai gerar nenhuma dívida, nenhum débito ou notificação em seu nome, em nome do responsável legal, tá? Então, até por isso, a gente faz tudo certinho, né? Até mesmo antes de vocês receberem o link de pagamento, vocês precisam olhar um contrato, né? Olhar esse contrato junto com os seus responsáveis legais também. Então, é para deixar vocês super tranquilos com isso, tá? Se chegar ao final e não ocorrer o pagamento, não vai ser gerada uma cobrança, nenhuma dívida, nem nada. Tipo, não vamos, não vai ser nada feito, assim. A gente só realmente não vai poder, a gente só vai realmente ter que cancelar a sua participação, nos acampamentos dessa temporada, mas que não vai ter nenhuma outra cobrança, nem no nome de vocês e nem no nome dos seus responsáveis legais. É, bom, e agora eu vou chamar a Feira aqui para falar um pouco sobre sobre, né, o que que acontece depois dos acampamentos, sobre o que é fazer parte da comunidade de La Líderes. E aí, eu acho que depois disso, Fê, acho que a gente pode abrir para dúvidas, né? Combinado. Beleza. Isso mesmo, obrigada, Rê. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por vocês terem vindo hoje para ouvir um pouquinho mais sobre a Lala. Então, a Rê trouxe aí todo esse panorama das questões financeiras. A gente sabe que são questões que geram várias dúvidas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que está incluso, né, quando vocês fazem esse investimento. Então, como a Rê já comentou, ele dá acesso a vitalício a vários recursos que existem na nossa comunidade. Então, o acampamento é a porta de entrada, como a gente fala, e depois vocês têm acesso a um montão de coisas aqui. Então, pode passar, Rê, por favor, para o próximo. É, então, uma perguntinha aqui, né? O que você já conhece sobre a comunidade de Lá Líderes? Gente, lá líderes, para quem nunca ouviu esse termo, é o jeito que a gente chama aqui os nossos líderes que estão dentro da Lala. E tem gente de todo lugar, como a gente trouxe ontem, da América Latina inteira, e pessoas incríveis com diversos interesses. E eu vou trazer um pouquinho mais para vocês sobre isso hoje. Bom, é, são 8 anos, né, de acampamentos, são mais de 60 edições, então é bastante gente. Pode passar, Rê. E esse bastante gente totaliza em mais de 3.000 líderes na nossa comunidade. Então, é muita gente mesmo em vários países da América Latina, né? Brasil, Colômbia, Peru,
México, Argentina, Uruguai, Bolívia, Venezuela, enfim. E são pessoas que têm a oportunidade de trocar não só dentro do acampamento, que é onde você vai conhecer quem está chegando, mas nos outros espaços da Lala você vai conhecer quem já está junto com a gente, né? Pode passar, Rê. Inclusive pessoas do seu país, da sua região que você ainda não conhecia. E todos com esse mesmo objetivo de liderar as mudanças, né? De liderar a mudança. Então, eu acho que esse é um dos pontos centrais que movem todos os lá líderes. São pessoas que querem mudar algo em suas comunidades, em suas realidades. E fazer parte da Lala é ter acesso a essa comunidade, a conhecer outras pessoas, ver quais ideias elas estão implementando ou querem implementar, gerar conexões, né? E crescer juntos, né? Esse crescimento que é coletivo, que é muito legal aqui da Lala. Pode passar, Rê, por favor. Então, gente, aqui tem um pouco da carinha, de tudo que tem aqui na Lala. Então, a gente tem programas de mentoria, conselho de líderes, produção de mídia, o programa de colocação universitária para quem quer estudar fora. Tem lá líderes que trabalham como staff nos nossos acampamentos ou até dentro da equipe de admissões, que fazem parte do nosso comitê de diversidade e inclusão também e que fazem parte também da iniciativa de arrecadação de fundos. Então, a Rê trouxe aqui que é um pouquinho da cara da Lala, né, nessa iniciativa, e é mesmo, gente. E é um lugar que você já começa também a conhecer outros líderes e trocar com eles. Então, isso é muito legal de ver também nos treinamentos que a gente conduz por aqui. Também é um momento de trocar e de colaborar um com o outro, assim. Então, isso é super legal. Então, vou agora, assim, trazer um pouquinho mais no detalhe, né, sobre esse ecossistema e os recursos, que a gente tem aqui para os lá líderes. Então, além da participação nos programas e eventos da Lala, a gente também tem acesso a oportunidades externas e network com outros lá líderes. E onde a gente divulga tudo isso, né? A gente tem uma página, do Notion, né, que é atualizada sempre com novidades, que é a nossa Lá Líderes Hub. Então lá o Will, que é de comunidade, ele sempre que vocês vão conhecer também. Ele sempre atualiza com as oportunidades que existem para os lá líderes. Então é um espaço muito legal que você consegue ver as possibilidades todas ali centralizadas. Ai, Fê, desculpa. E aí, só queria adicionar, assim, né? Esse mural de oportunidades, quando a gente fala de oportunidades, a gente está falando desde oportunidades de bolsas de estudos, de cursos, até de, tipo, empregos, trabalhos, enfim. Então, tem das mais diversas oportunidades, né? Porque é isso, são 3.000 lá líderes com vários grupos, interesses diferentes, então a gente tenta juntar tudo em um único só lugar para que vocês possam ficar ligados assim em tudo que está acontecendo de oportunidades assim no mundo, né? Então, vocês têm acesso a essa plataforma, a mesma plataforma que todos os outros lares de outros países hispanohablantes também têm acesso. Obrigada, Rê, perfeito. Pode passar então. E esses são os programas que tem dentro da Lala, então, nossas oportunidades aqui internas, que visam o desenvolvimento integral, né, de cada ala líder e da comunidade. Então, mentoria, como eu coloquei, University Placement, que é colocação universitária, o conselho, o comitê de diversidade,
O programa de carreiras, que é muito bacana, que é um programa novo aqui na Lala, e de educação emocional. E como eu falei, as oportunidades podem ser para trabalhar como facilitador nos acampamentos, como oficial de admissões, que são as pessoas que estão no processo seletivo da Lala junto com a gente. Então, são jovens que são contratados para avaliar as candidaturas, para fazer as entrevistas. A gente faz todo um treinamento junto. Então, também é uma oportunidade muito legal de crescimento e desenvolver habilidades. E assim como na equipe de acampamentos também, tem todo um treinamento junto com a equipe, então é uma forma muito legal de começar a trabalhar para quem ainda não trabalhou, ou enfim, já tem uma experiência, mas quer se aprimorar, continuar se aprimorando, aqui dentro da Lala. Então, isso é muito legal. E são oportunidades mais sazonais, então depende um pouquinho do calendário, dos acampamentos, de admissões, mas é super bacana, assim. E a gente tem lá líderes que estão há temporadas com a gente, que sempre se inscrevem, sempre participam. Então, é bem legal, assim, que um vai depois ensinando o outro, assim, e trazendo contribuições. Então, é super enriquecedor esse momento. Pode passar. Então, gente, os programas, né? Quais são os focos deles, né? O de mentoria tem mais o foco para quem busca desenvolvimento acadêmico, profissional ou pessoal. E também quem está um pouco mais em dúvida, de não sabe o que quer focar agora, né? Quem quer se encontrar. Então, ou seja, é para todo mundo, né? Para qualquer pessoa, tanto quem já sabe o que quer, como quem está em dúvida. É, o de colocação universitária é para quem quer estudar nos Estados Unidos, então é um programa de 12 meses que oferece suporte gratuito a estudantes academicamente brilhantes e comprometidos com atividade de impacto social. E o Conselho de Líderes, ele é motivado pela oportunidade de servir a comunidade Lala e se desenvolver aqui internamente como líderes que estão representando a comunidade, né? Então, é uma voz dos líderes aqui dentro para pensar juntos em estratégias e ações junto com a equipe. Então, é super legal também essa troca. Aí o Comitê de Diversidade, Equidade, Inclusão, Acessibilidade e Pertencimento também tem esse foco de transformar a comunidade de lá líderes. Então, para pensar juntos, né, inclusão e diversidade. O programa de carreiras é voltado para quem quer se desenvolver e ingressar no mercado de trabalho. Então, tem workshops de empregabilidade, ajuda para construir currículo, como se destacar em processos seletivos e adotar as melhores práticas no ambiente de trabalho, o empreendedorismo. Então, também é super amplo, assim, uma visão para qualquer profissional, né? Qualquer pessoa que queira entrar no mercado de trabalho, porque tem essas várias possibilidades. E a nossa gerente aqui desse programa, ela era da RH da Lala. Então, pensa numa pessoa que entende de mercado de trabalho. É ela mesma. Então, a gente tem essa oportunidade de ter essa especialista aí, gerente de programas, pensando em carreiras. E o programa de educação emocional, ele pensa alguns recursos combina, né, um pouquinho de psicologia, neurociência, práticas contemplativas, e pensando é, essas práticas baseadas em evidências, como meditação, discussões em grupo, atividades e exercícios aplicados à vida cotidiana, né? Então, a ideia é que possibilite, né, que se aplique, que se tenha um maior equilíbrio emocional. Também é super bacana com a nossa gerente aqui, a Débora, super especialista nesse assunto.
Então, gente, aqui é um pouco a carinha, né, da nossa página de conteúdos. Tem bastante coisa, super legal. E essa página que a gente chama de Upsplash, na verdade, é nossa newsletter, que a gente divulga todas essas oportunidades que a Rê trouxe, que também estão na página do Notion, mas a gente divulga essas oportunidades externas na nossa newsletter. Então a gente tem notícias de parceiros, né? Que a gente faz uma parceria que alguns parceiros divulgam a Lala e nós divulgamos eles também. Então é super legal para conhecer o que outras organizações também fazem, se tem processos seletivos abertos. Então é mais uma possibilidade de se desenvolver, de aplicar para outros programas, de conhecer outros espaços. E, por fim, é, então acho que é um pouquinho do que eu trouxe aqui, né? De qual é o tipo de oportunidade que tem nessas newsletters. Então, também, eu não falei palestra, né? Eventos, workshops, enfim, bolsas de estudo, pesquisas e oportunidades de trabalho aqui na Lala mesmo. E é isso, né? Todo pensado para fomentar a liderança que a gente acredita, que é uma liderança que pensa em comunidade, é uma liderança que se preocupa na transformação social e que se preocupa com o outro. Então, todas essas práticas a gente vê em todas as partes da Lala, no acampamento, até todas essas oportunidades que a gente trouxe aqui para vocês conhecerem. Então é super bacana. E aqui a gente acho que trouxe bastante informação. Eu vi que já tem perguntas aqui no chat que o pessoal está respondendo, mas vocês também podem abrir o microfone se quiserem para perguntar para a gente. Ou ir escrevendo no chat também, que a gente vai respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Boa. Acho que a gente pode abrir então para dúvidas, gente. Então, eu não sei se o slide tá com delay ou tá com atraso, né? Mas enfim, só para concluir, então, a gente tem aqui, deixa aqui o nosso WhatsApp também, para quem quiser mandar dúvidas por lá. Enfim, a gente agradece também, e acho que agora a gente abre aqui para perguntas, né? Então, eu vou parar de compartilhar aqui. E, e é isso, gente. Vamos usar esse espaço aqui. Temos aí mais uns 10, 15 minutinhos, né? Vamos usar esse espaço para vocês tirarem dúvidas. Vi algumas perguntas aqui no chat. Vou começar aqui de baixo para cima, mas quem tiver dúvidas e quiser perguntar aqui, pode levantar a mão aqui no Zoom também, ou abrir o microfone, tá? Deixa eu só ler aqui uma pergunta que é justamente hoje falamos sobre ajuda financeira, né, o formulário de informação socioeconômica, então acho que essa dúvida pode se encaixar nesse tópico, né? A Mariana Liberato mandou na, na app financeira, pede para inserir a quantidade de conta na a quantidade que chega na conta todo mês de um responsável, mas minha mãe não tem um salário fixo por ser veterinária e também fazemos autozinha em casa para cachorros, aí depende se vem muito ou não. O que devo colocar? Uma média? Sim, Mariana, você pode colocar uma média, nesse caso, já que não tem assim, tipo, não é constante, né? Você pode usar uma média, tá? Isso que ela perguntou, e aí, Mariana, você me corrija, tá? Eu imagino que a sua dúvida seja para preencher o segundo formulário da inscrição, que é a parte de informações financeiras, tá? Então, ela trouxe aqui um exemplo, né, de é, é,
que a mãe dela o salário pode variar, né? O valor pode variar mês a mês, então, nesse caso, a gente recomenda vocês colocarem uma média, pode ser a média dos últimos 3 meses, né? Para vocês terem uma referência. Vocês podem usar a média dos últimos 3 meses para informar, colocar essa informação no formulário de ajuda financeira. Tá bom? É, beleza. Agora eu vou chamar o Rafael, depois eu volto aqui para o chat. Pessoal, se vocês também, pessoal, né, do time da aula também, se quiserem ir olhando as perguntas do chat também. Mas, Rafael, pode fazer sua pergunta. Opa, alô, boa tarde, me escuta? Opa, tudo Sim, bem? Então, eu tava lendo os slides e eu fiquei intrigado com a parte de pesquisa. Eu queria saber mais sobre isso. Eu não vi não vi na aula de ontem, na aula não, na palestra de ontem, e eu não sei se eu consigo, será possível comparecer amanhã também. Então, eu fiquei intrigado nessa parte de pesquisa. Eu acho que é isso. Eu tava pensando em formular uma outra pergunta aqui, só que eu esqueci. Se eu lembrar, eu aviso. não, tá bom. Obrigada, Rafael. Bom, na parte que a gente colocou aqui, né, de pesquisa, né, é como parte da nossa, foi como uma das oportunidades que a gente divulga na nossa newsletter, nos nossos e-mails de comunicação que a gente manda, né? Assim, todo ano a gente faz uma pesquisa com todos os líderes, enfim, com os mais de 3 mil líderes da nossa comunidade, né? E parte dessas pesquisas também são conduzidas pelos próprios líderes, tá? Então, quando a gente colocou isso como parte ali da nossa newsletter, né? Foi pensando nessa iniciativa em específico, né? Mas, como eu falei, a gente tem um mural ativo de oportunidades da nossa comunidade, né? E a gente está sempre colocando, por exemplo, oportunidades de outras universidades ali também, né? Então, enfim, eu não sei se você tem interesse também mais nessa parte acadêmica, né? Mas é algo é, é, que a gente também, enfim, pode também te ajudar a acessar. Muito obrigado. A outra dúvida que eu esqueci era sobre se tem algum lugar disponível para poder ver esses slides e tal, todas as informações da palestra de hoje. Opa, tem sim. Assim assim, a gente tem a sessão de amanhã, que é a última. Uhum. Aí a gente completando a sessão de amanhã, na semana que vem a gente vai mandar os links para essa gravação, né? Dessas Uhum. sessões que tiveram, e a gente também pode mandar a apresentação para vocês terem acesso. Show, show. Valeu. Fechou? Obrigada. Beleza, gente. Quem mais tem dúvidas? Oi, eu esqueci como é que levantava a mão, aí eu só liguei o microfone. Tudo bem. Oi, Raquel, pode falar. Então, eu já enviei meu formulário de inscrição e tal, só que aí eu queria saber quais são os critérios para vocês selecionarem. Essa é a primeira live que eu participo, então eu não sei muito bem o que foi falado nas outras, mas eu queria saber quais são os critérios que vocês usam para avaliar os alunos que serão escolhidos, selecionados, etc. Obrigada, obrigada pela sua pergunta, Raquel. Eu acho que, enfim, essa é uma pergunta bem importante, né? Eu acho que eu queria lembrar a todos vocês que tem várias informações também no nosso regulamento do processo de admissões em geral, mas acho que falando das etapas, né, hoje do processo, a gente tem essa etapa de inscrição e tem a etapa seguinte, que é uma entrevista, ela pode ser tanto individual quanto também em grupo, né? Dependendo, enfim, do acampamento, do idioma e tudo mais. O que a gente leva assim em consideração, né? Eu acho que acho que talvez faça mais sentido falar assim, que o que a gente não como pode dizer assim? Acho que a gente pode falar coisas assim, o que pode ajudar vocês, talvez, nas candidaturas, né? Porque, enfim, critérios também é algo super específico, né? Mas, bom, primeiro, né? Acho que a gente tem os nossos requisitos, né? Tem que ter entre 14 a 20 anos, é, nascer em qualquer,
ter nacionalidade de qualquer país da América Latina, né? E aí, assim, acho que o que a gente leva muito em consideração, assim, é a motivação de vocês, né? Por que que vocês querem se tornar uma líder? Quais são aí os seus desejos, as suas aspirações? É, então, eu acho que é importante trazer também, quando a gente pensa na nossa comunidade de 3 mil lá líderes, a gente não tem assim, não é um grupo homogêneo, muito pelo contrário, é um grupo heterogêneo. Tipo, a gente está falando de mais de 20 nacionalidades que fazem parte hoje da nossa comunidade. Então, assim, te falar, olha, tem um critério específico que é esse, sabe? Não existe, assim, né? Então, o que a gente recomenda muito, assim, para todo mundo que está participando desse processo seletivo, né? É, faz essa reflexão sobre o que te motiva, né? O que que você gostaria de fazer? Como você acha que a Lala pode te ajudar nesse sentido? Então, acho que é isso que eu poderia falar, assim, para essa pergunta, Raquel. Tá bom? Está aí ainda? Ah, beleza. De nada. Quem mais, gente? Tem alguém mais perguntas? Nada. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Melissa que eu não consegui responder no chat, né? Mas acho que é legal trazer aqui também. Eu tenho uma dúvida. Quando fiz minha inscrição, tinha a opção de colocar dois programas. E o meu primeiro coloquei em inglês e o segundo em português. Em que caso seria escolhido para a segunda opção? Então, essa é uma ótima pergunta. A gente pergunta duas opções de acampamentos, porque nós temos vagas limitadas para as opções enfim, para os acampamentos, né? Então, se eventualmente a primeira opção, tipo, tiver já lotado, né? Aí a gente teria essa segunda opção para te oferecer também e você já entrar, né, já fazer parte da comunidade ainda nessa temporada, tá? Então, por isso que a gente faz por isso que a gente pergunta, na verdade, essas duas opções, certo? Que mais, gente? Olha, aproveitem esse espaço, sabe? Façam, enfim, todas as perguntas que vocês quiserem, porque é isso, gente. A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tem uma coisa que eu não comentei durante a apresentação, mas acho legal destacar. Quando a gente faz a análise das bolsas, a análise das informações socioeconômicas, né? Essa é uma análise que ela é feita independente, do seu desempenho ou da sua entrevista ou do seu formulário de aplicação, tá? Então, ela é uma análise feita somente baseada nas informações socioeconômicas que foram preenchidas por vocês, né? E é levado em conta também para determinar percentual de bolsas e tudo mais, é também levado em consideração o, o perfil, enfim, do grupo como um todo, assim, tá? Mas queria muito deixar claro, assim, que a análise financeira, a análise de bolsas, independe de como que vocês desempenharam, seja na entrevista, seja no formulário de aplicação. São coisas separadas. Pode falar, Melissa. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, A minha pergunta era que vocês estavam falando sobre as coisas que acontecem depois do acampamento, né? Como mentorias, essas coisas. Eu queria saber se tudo isso que acontece é feito tudo de forma remota, online, ou se alguma coisa acontece presencialmente, tipo, alguma mentoria, alguma reunião, ou algo acontece, ou é tudo online. Melissa, obrigada por essa pergunta. E acho muito boa essa pergunta, porque
É isso, a nossa comunidade são 3.000 líderes espalhados aí por muitos países, né? Então, grande parte dos nossos eventos nós fazemos online. Então, ano passado e esse ano nós tivemos, aliás, esse ano, na verdade, a gente teve um evento, o nosso Lollapalooza, que é tipo o Lula só que da Lala, e é uma oportunidade que a gente fez no modo virtual, para poder justamente conectar com todo mundo de diversas localidades, né? Agora, nesse ano, a gente está conseguindo fazer alguns eventos presenciais, por enquanto, ainda concentrados em São Paulo, que é onde fica também, onde está hoje também o escritório do Hub Brasil, né? Mas a gente já conseguiu fazer eventos presenciais em parcerias com empresas como a Google, é, ontem também teve um evento da Lala também no Nubank, então a gente está a nossa ideia, né, é que a gente consiga fomentar também esses encontros também, também como fortalecimento da comunidade, né? Mas é algo que a gente está fazendo em conjunto, assim. E também desde o ano passado até aqui, a área mesmo de comunidade também, através também, junto com o Conselho também de La Líderes e tal, tem também incentivado a promoção desses encontros pelos próprios La Líderes em seus países, em suas cidades também. Então, enfim, acho que tem esses encontros que não são, tipo, formais, assim, mas que a gente também incentiva, e tem esses outros eventos que estão sendo puxados aqui pela Lala também. Mas a ideia é que a gente consiga fazer em mais e mais lugares. Beleza, obrigada. De nada, imagina. Quem mais tem pergunta, gente? Ó, mais 3 minutinhos. Oi, Raquel. Oi, dá pra ouvir? Eu tô te ouvindo. É porque tem uma banda aqui perto, mas aí a senhora tava falando sobre o financeiro, das bolsas, Uhum. etc. E tinha uma menina que eu acompanho, que ela já fez parte, ela faz parte da Lala, uma Lala líder. E aí ela comentou que durante o processo dela, que ela recebeu as bolsas e tal, ela teve uma entrevista, acho que com um patrocinador na época, que ajudou ela até a pagar uma parte das despesas. E aí eu queria entender melhor como é que funciona essa parte de patrocinador e etc, entendeu? Tá bom, obrigada, Raquel, por essa pergunta, né? Assim, não é sempre que a gente tem esse apoio de doadores externos, nesse caso, né? Como esse patrocinador, tá? Então, não é sempre que a gente tem, até por isso a gente não divulga, tipo, muito, né? Mas quando a gente tem, pode ser que esses doadores ou patrocinadores queiram fazer uma, tipo, entrevista adicional para, de repente, dar uma bolsa adicional, tá? Mas é algo que é sempre assim, como a gente não tem certeza, então pode ser que tenha, mas não é certeza que tenha toda a temporada. Por exemplo, não teve nessa agora. Beleza? Bom, gente, então, alguém tem mais uma pergunta? A gente consegue, acho que a gente consegue ficar mais uns 2 minutinhos para responder mais uma última pergunta. Se vocês não têm uma pergunta, eu tenho uma pergunta para vocês. Queria que que levantassem a mão quem já terminou a sua inscrição. Quem já enviou aí o formulário de inscrição? Levantar a mão. Raquel terminou. Beleza. Júlia também, legal. Amel. Não, muito legal, gente. Lênia também. Maria Eduarda. Uau! Samira. Nossa, gente. Que legal. Muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Obrigada por informarem, tá? Quem não terminou também,
É, não deixa para fazer de última hora, tá? Não tem problema de não ter terminado, mas não deixa para última hora. Faltam 2 semanas para a gente, menos de 2 semanas, né, para a gente fechar as inscrições, né? A gente já falou no encontro de ontem que as vagas são limitadas, então quem ainda não enviou, não deixa para enviar de última hora, tá? E se ainda tiverem dúvidas, ou enfim, tudo mais. Todas as quartas-feiras, excepcionalmente essa semana não, mas quarta-feira que vem a gente abre um horário das 2 horas da tarde, da Office Hours, né? Que vocês podem entrar para tirar dúvidas ou qualquer, enfim, enfim, tirar qualquer dúvida, ou se precisa de ajuda, podem entrar nessas Office Hours. E a gente também tem os nossos canais, no o nosso WhatsApp da Lala e o e-mail da Lala também, que vocês podem também enviar para tirar dúvidas, tá? Então, acho que a gente encerra a sessão de hoje por aqui. Então, obrigada pela participação de todos e todas aqui. Esperamos nos ver aí, nos encontrar em janeiro e fevereiro. Não esqueçam da gente, gente. Eu sei que vai estar tipo férias, tá? Mas a gente vai estar aqui a todo vapor. Então, esperamos conhecer vocês. Enfim, melhor em janeiro e fevereiro. E qualquer dúvida, estamos por aqui, tá bom? Opa, Mel, olha só, hein? Tá, dá tempo sim, rapidinho, porque a gente tem que pular para outra sessão. Pode perguntar. Então, boa tarde. Eu gostaria de saber mais sobre para quem vai fazer o acampamento, quem for selecionado para o acampamento presencial. Após isso, como vai ficar as aulas remotas? Como será? Obrigada, Mel, pela sua pergunta, né? Depois dos acampamentos presenciais, como a gente falou, tem um mundo de oportunidades aqui dentro, né? A mentoria, enfim, programa de estudar fora, carreiras e tudo mais. Mas, assim, todos esses programas, você precisa se inscrever para participar deles, né? Então, vai mais, assim, de você avaliar o seu momento, o seu interesse para você decidir, né? E se você quer se inscrever para essas iniciativas ou não. Então, o que a gente fala muito assim é que é, é uma baita oportunidade de fazer parte da Lala, por ter acesso vitalício a essas oportunidades que você pode entender o que se encaixa mais para o seu momento atual. Então, depende muito da sua inscrição nesses programas. Como eu falei, como a gente atende toda a América Latina, né, para a gente conseguir promover esse espaço, a gente geralmente faz no formato virtual, e a gente sim tem alguns eventos que a gente consegue fazer presenciais, né, mas geralmente os nossos encontros outros desses encontros de mais de formação depois acontecem no formato virtual, mas aí depende da sua inscrição e do seu momento ali, para ver se faz sentido você participar ou não. Mas essas inscrições vocês vão mandar pelo e-mail? Sim, você tem acesso. Uma vez que você passa, né, participa dos acampamentos da Lala, depois você passa a fazer parte da nossa comunidade e vai sempre receber as nossas comunicações, enfim, vai ter, como a Fernanda mostrou, né, o nosso mural de oportunidade, vai receber também as comunicações por e-mail, né? Então, a gente vai estar sempre comunicando para vocês quando que vão abrir as inscrições, enfim, como que você deve fazer para se inscrever, entendeu? Tá bom, Tá muito bem. obrigada. Imagina, obrigada a você, obrigada pela sua pergunta. E, pessoal, obrigada pela participação de todos vocês. Precisamos encerrar aqui porque temos uma outra sessão, em espanhol para acompanhar. Tá? Mas é isso. Qualquer dúvida, tem os nossos meios de comunicações. E é isso. Uma boa sorte aí para todos vocês e nos encontramos em breve. Até mais. Tchau, tchau.